Olá, eu sou a acadêmica Eloane Stephanie Gardinali, participante do projeto PIBIC no Oeste do Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas do campus de Cascavel. Estarei apresentando o projeto intitulado como Avaliação de parâmetros de processamento para obtenção de feijão seco com reduzido tempo de cozimento, orientado pela professora doutora Silvia Renata Machado Coelho, tendo como demais autores Carlos Henrique de Oliveira Paz, Divair Christ e Carla Gabriela Gomes Solim. Bom, feijão comum é uma cultura cultivada em países de clima tropical e subtropical e desempenha um papel social e econômico muito importante em diversos países. E em diversas regiões, ele se destaca como a leguminosa mais consumida na dieta humana. Seu consumo é benéfico porque sua composição química ela é rica em nutrientes essenciais. Devido à mudança no cenário socioeconômico do país, o consumo per capita de feijão teve uma redução por causa do tempo necessário para o processo de cozimento dos grãos de feijões. Isso fez com que muitos consumidores deixassem de utilizar o produto frequentemente. Visando a obtenção da redução do tempo de cozimento dos grãos de feijões, uma técnica de processamento que pode ser empregada é a de fazer a imersão dos grãos de feijões em uma solução e seguido de secagem, com a finalidade de apresentar um produto com visual parecido com o grão in natura encontrado no mercado e seco. E essa pesquisa ela teve por objetivo avaliar os efeitos do processamento dos grãos que foram submetidos a essa técnica, buscando obter um produto seco com tempos de cozimento reduzido. O objetivo geral do projeto foi avaliar os efeitos da operação de imersão em diferentes soluções dos parâmetros de qualidade de feijão, buscando obter um produto seco com tempo de cozimento reduzido. Objetivos específicos foi realizar um planejamento experimental para estudo dos efeitos dos fatores que alteram a qualidade tecnológica dos grãos de feijões submetidos ao processo de imersão em diferentes soluções. Avaliar a alteração de qualidade tecnológica dos grãos de feijões, avaliar os efeitos dos fatores que contribuem para a redução do tempo de cozimento e realizar a avaliação do processo por meio de técnicas estatísticas, visando a obtenção dos grãos de feijões com reduzido tempo de cozimento, com a mínima diferença de cor e menor índice de dano ao produto após o processamento. O experimento foi realizado no Laboratório de Controle de Qualidade de Produtos Agrícolas da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, localizado no campus de Cascavel. Foram utilizados para o experimento grãos da cultivar BRS Estilo, que está classificado na categoria cores e foi obtido com um produtor local. O processamento dos grãos foi realizado utilizando a imersão em diferentes soluções seguido de secagem. Para tal, foi utilizado 6 solutos e 3 tempos de imersão, onde, através do planejamento utilizado, que foi o Plect-Burn, foi a ferramenta utilizada para o estudo da influência do tratamento e processamento na qualidade dos grãos. A combinação dos fatores gerou uma matriz de planejamento com 15 ensaios, e para cada ensaio foi utilizada uma amostra de 100 gramas de feijão, onde os feijões eles foram submetidos a diferentes tempos e condições de imersão. Após o período de imersão, as soluções foram drenadas e dispostas em estufa de circulação e renovação de ar, para que fossem secas até atingirem aproximadamente o teor de água inicial do processo. Após a secagem, foram realizadas as análises de porcentagem de grãos danificados, onde foi separado os grãos que estavam inteiros dos grãos que apresentaram algum dano. Foi realizada a análise de tempo de cozimento utilizando o aparelho cozedor de Madison adaptado, e essa análise ela também foi realizada em grãos não processados, em grãos controle, para que pudesse ser calculada a alteração no tempo de cozimento em relação ao controle. Foi realizada a análise de capacidade de absorção de água antes do cozimento, determinado o teor de sólidos totais no caldo de cozimento, e para determinar a cor do produto foi utilizado o colorímetro digital da marca Konica Minolta, onde foi feita a leitura direta dos grãos. E também foi realizado nos grãos não processados, em grãos controles, para que fosse calculada a diferença de cor dos grãos processados em relação ao controle. Para a análise estatística foi utilizado um software computacional Estatística versão 12.0 e os dados obtidos após a realização do planejamento Plect-Burn foi submetido à análise de efeitos lineares.
Os grãos não processados apresentaram um tempo médio de cozimento de 20 minutos, capacidade de absorção de água antes do cozimento de 95% e teor de sólidos totais no caldo de cozimento de 2,03%. As condições utilizadas no planejamento resultaram em um tempo médio de cozimento do feijão de 10 minutos, variando entre 1 e 19 minutos para o ensaio 6 e 12, respectivamente, onde o ensaio 6 ele apresentou uma redução de 95% no tempo de cozimento. Teve uma alteração no tempo de cozimento média de 52%. A porcentagem de grãos danificados após o processamento apresentou média de 1,59 gramas a cada 100 gramas e uma variação de 0,81 a 2,95 gramas a cada 100 gramas. A parte de capacidade de absorção de água antes do cozimento, após o processamento, a média geral foi de 91,21%, variando de 87,04% até 101,72%. Para os testes 13 e 1, respectivamente. A porcentagem de sólidos totais no caldo de cozimento teve uma média de 1,80% e variou de 1,23 para 2,23 para os testes 9, 2, 13 e 15, respectivamente. E a diferença de cor dos grãos processados teve uma média geral de 19,16, com variações de 3,69 e 39,52 para os ensaios 12 e 4, respectivamente. A figura mostra o aspecto visual dos grãos de feijão carioca processados, onde as condições de processamento dos ensaios 2, 4, 5 e 6 resultaram em grandes diferenças de cor em relação ao feijão sem processamento, feijão controle, gerando um escurecimento do produto após o processamento. Já os ensaios 8, 11 e 12 resultaram em grãos com tonalidades mais claras quando comparados aos grãos que não sofreram processamento, ou seja, aos grãos controle. Em relação às estimativas lineares para a porcentagem dos grãos danificados após o processamento, observa-se que, com exceção do tempo de maceração, os demais fatores avaliados no planejamento Plact-Burn contribuíram para um menor nível de dano do produto processado. Para a capacidade de absorção de água, somente o fator concentração de carbonato de sódio foi estatisticamente significativo. O fator concentração de carbonato de sódio, ele apresentou um efeito negativo sobre a variável resposta. Ou seja, quando aumentou o nível desse fator, diminuiu a hidratação dos grãos após o processamento. Embora o fator concentração de carbonato de sódio diminua a capacidade de absorção de água dos grãos após o processamento, os valores médios encontrados no presente estudo para a hidratação dos grãos, eles foram todos superiores a 80%, sendo considerados elevados. Para a variável sólidos totais no caldo de cozimento, apenas o fator concentração de cloreto de potássio foi estatisticamente significativo, apresentando um efeito negativo, ou seja, com o aumento desse fator, com a utilização do cloreto de potássio no processamento do feijão, reduziu a perca de sólidos no caldo de cozimento. Em relação à variável diferença de cor, ocorreram efeitos significativos entre os fatores de tempo de maceração, concentração de carbonato de sódio, concentração de carbonato de sódio e concentração de ácido cítrico, onde o tempo de maceração, a concentração de bicarbonato de sódio e a concentração de carbonato de sódio apresentaram efeitos positivos, ou seja, com o aumento desses fatores, aumentou a diferença de cor dos grãos processados em relação aos grãos que não foram processados, aos grãos controles. Já o fator de concentração ácido cítrico, ele apresentou um efeito negativo, ou seja, indicando que com o aumento desse fator, foi possível obter menor diferença de cor dos grãos em relação ao controle. O tempo de imersão, a concentração de bicarbonato de sódio e a concentração de carbonato de sódio nos níveis definidos pelo planejamento reduziram significativamente o tempo de cozimento dos grãos, porém aumentaram a diferença de cor dos grãos processados em relação ao controle.
Por fim, gostaria de deixar os agradecimentos aos demais autores por toda a ajuda e apoio durante o desenvolvimento da pesquisa e à Universidade Estadual do Oeste do Paraná pelo apoio financeiro durante o desenvolvimento dessa pesquisa.